Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui novamente para dar prosseguimento ao, ao estudo da disciplina Metodologia e Técnicas de Estudos em Administração. Vamos trabalhar nessa videoaula a unidade 3 do caderno didático, especialmente os temas relacionados aos tipos de pesquisa e estratégia de pesquisa. O objetivo dessa unidade do caderno didático é identificar os diferentes tipos de pesquisa. Bem, em relação aos tipos de pesquisa, nós poderemos classificá-las de diversas formas, dependendo da sua finalidade. Por exemplo, as pesquisas científicas podem ser agrupadas em 3 diferentes tipos: as chamadas pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. Essa divisão, essa classificação, vamos assim dizer, em relação à pesquisa científica, ela envolve um espectro mais amplo, que apesar do caderno didático não trabalhar dessa forma, eu vou fazer essa apresentação para vocês para enfatizar que existem vários critérios para a classificação da pesquisa. Então, nós podemos classificá-la quanto à sua finalidade, quanto aos seus objetivos, tá? Quanto aos procedimentos, quanto à natureza e quanto ao local de realização, especialmente nessa abordagem inicial, nós vamos tratar apenas das pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. E vou falar um pouco também sobre a questão da natureza da pesquisa, relacionando a pesquisa quantitativa e qualitativa, para que vocês tenham uma ideia inicial do que exatamente tratam esses tipos de pesquisa. Então, a primeira pesquisa que nós iremos trabalhar é a pesquisa exploratória. Essa é um tipo de pesquisa que ela favorece uma primeira aproximação com o tema por parte do pesquisador. Ela visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados a um tema específico. Ela busca recuperar as informações disponíveis e descobrir os pesquisadores que fazem abordagens e que fazem construções sobre esse determinado assunto. Ela é feita através de levantamentos bibliográficos, entrevistas com profissionais da área, visitas a instituições, empresas, etc. E também em websites e outras informações em meio digital. O que são esses levantamentos bibliográficos? Levantamentos bibliográficos nada mais é do que você buscar dentro da literatura, ou seja, dentro dos livros, dentro de artigos, dentro da produção científica, conhecimentos relacionados a essa área de interesse que você deseja pesquisar. Porque é muito comum algumas pessoas que querem fazer determinadas pesquisas, elas se interessarem pelo assunto pela proximidade que elas têm com o objeto de estudo, ou seja, com o assunto que elas querem pesquisar. Só que tem que existir uma justificativa de ordem técnica que condicionaria ou que justificaria, vamos assim dizer, a realização desse tipo de pesquisa. Porque pesquisas são procedimentos custosos, trabalhosos, às vezes muito caros, porque ocupa o tempo das pessoas, requer às vezes procedimentos ou equipamentos específicos. Então, a gente não pode executar uma pesquisa se a gente não tiver uma justificativa técnica. É claro que você pode sim pesquisar porque você simplesmente quer conhecer por conhecer. Mas eu digo que se a gente não tem nenhuma variável nova a adicionar ou nenhum contexto novo para justificar, o padrão estabelecido por uma pesquisa anterior, ela poderia ser replicada a um padrão já pré-estabelecido, por exemplo, agora que a gente está vivendo essa situação da Covid,
não se perderam todas as informações e todos os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo com relação à vacina, né? Então, quando se resolveu produzir a vacina para imunizar as pessoas, os cientistas, os estudiosos, eles partiram de um conjunto de conhecimentos. Então, hoje a gente tem uma gama diferente de vacinas, porque elas utilizam técnicas de processamento, né, vamos dizer assim, dos imunizantes de modo diferente. Então, esse procedimento ele foi aproveitado. Então, quando a gente faz um levantamento bibliográfico, o que a gente está fazendo é ir buscar e beber na fonte das pessoas que têm know-how, das pessoas que são referência, das pessoas que já se submeteram a uma condição de pesquisa semelhante, para a gente saber o que elas acharam do assunto ou do objeto de estudo que nós resolvemos pesquisar. Isso é muito importante, porque isso já nos dá uma prévia, né, e já nos tira de algumas conclusões precipitadas, né, que talvez na nossa vivência, na nossa aproximação, nós não conseguimos enxergar. Né? Do ponto de vista da pesquisa, a gente tem que até tomar cuidado quando a gente resolve fazer pesquisas da qual nós somos parte integrante, né, do processo. Né? Então, às vezes é um assunto, às vezes eu trabalho em uma escola, ou às vezes eu trabalho em uma empresa e eu quero pesquisar algo relacionado àquela empresa. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se confundir enquanto um ator, ou então ficar muito preocupado que o resultado que a gente vai alcançar vai ofender o chefe ou vai ofender os pares, né, que estão ali conosco trabalhando. Então, tem que tomar muito cuidado na escolha dos temas justamente por causa dessa imparcialidade que é tão necessária à pesquisa científica. E apesar de a gente ter colocado aqui nessa pesquisa exploratória o uso de entrevistas, mas não é só essa técnica que é utilizada para se fazer esse tipo de levantamento, tá? Existem entrevistas e existem questionários. Entrevistas é quando eu faço a interlocução com o sujeito da pesquisa. Então, e por que a gente opta por usar um ou outro? Porque o questionário, às vezes, eu consigo aplicar em um mesmo momento para várias pessoas, e a entrevista às vezes eu tenho que fazer de uma a uma. O questionário eu utilizo mais para levantar informações quantitativas, mas informações qualitativas às vezes é bom a realização da entrevista. Por quê? Porque quando eu faço a entrevista eu consigo perceber situações na interação com o sujeito da pesquisa que eu não conseguiria perceber se eu tivesse simplesmente aplicado o questionário. Então, por isso que, às vezes, dependendo do que for o seu objeto de estudo, é necessário e conveniente que você opte por uma técnica e não por outra, porque você pode querer alcançar uma variável ou alcançar uma informação que pode não estar disponível com uma determinada técnica de estudo que você resolveu utilizar. Bem, mas além da pesquisa exploratória, nós também temos a pesquisa descritiva, né? A pesquisa descritiva ela envolve o levantamento das características conhecidas, componentes de fatos ou fenômenos de um processo. Ela é feita na forma de levantamentos ou observações sistemáticas de fato, fenômeno ou processo escolhido. Então, dentro da empresa, eu posso avaliar, por exemplo, se um procedimento que está sendo executado, ele é suficiente para alcançar o objetivo proposto. Isso serve muito para mensurar desempenho das empresas, né? Existe por mais que exista uma certa criticidade em torno disso, mas existe um empenho na transformação da gestão pública pautada por princípios da iniciativa privada, né? O Estado, em tese, não é uma empresa que deveria dar lucro, mas a eficiência, né, e a morosidade com que alguns processos são desenvolvidos no âmbito estatal, vez por outra, alguns gestores eles tentam implementar variáveis que são diretamente ligadas à iniciativa privada para melhorar esses processos e, consequentemente, melhorar a qualidade de prestação de serviço para o cidadão, para as pessoas.
As pesquisas do tipo descritiva, elas têm essa característica de ajudar a descrever esses processos, né? De ajudar a entender como que essas questões elas acontecem no âmbito das empresas, por exemplo, né? Mas além da pesquisa descritiva, nós também temos a pesquisa do tipo explicativa. E o que é essa pesquisa explicativa? É um tipo de pesquisa que busca explicar e criar uma teoria a respeito de um fato, fenômeno ou processo. E o que é essa teoria? Bem, a teoria seria, na verdade, um princípio que norteasse um conjunto significativamente de eventos de uma determinada área. Então, a partir de uma delimitação teórica, eu conseguiria dizer, olha, isso existe, isso acontece. Pode não acontecer com 100% dos casos, mas acontece com uma proporção significativa, então a gente pode ampliar e projetar isso para o todo, porque essa é uma variável satisfatória. Né? Ela propicia, por exemplo, aprofundar o conhecimento da realidade. Né? Ela vai se ocupar, né, com o porquê dos fatos ou fenômenos. Então, assim, ela tenta entender se, por um outro lado, a pesquisa descritiva ela queria simplesmente descrever os processos, né, sem encontrar as explicações para esses acontecimentos ou para esses fenômenos. Por outro lado, a pesquisa explicativa está na contramão, ela está na outra ponta desse processo. Ela vai se ocupar, né, com esse porquê e ela vai tentar identificar os fatores que determinam a ocorrência ou a forma com que ocorre. Então esse processo de trabalho ele não está adequado em uma determinada empresa, mas ele não está adequado por quê? Né? Porque os colaboradores eles não entenderam como o processo, como a rotina de trabalho deve ser executada, ou porque esses trabalhadores eles se recusam, eles estão resistentes a aceitar esse tipo de situação. Então, as pesquisas elas têm, você pode classificá-las de acordo com a finalidade que você deseja alcançar, de acordo com o objetivo final que você vai alcançar lá no seu trabalho. E além, né, disso, então, o que a gente viu? Né, que os estudos exploratórios eles buscam estabelecer concepções gerais e aproximadas sobre um determinado fato. Né? Trata-se do reconhecimento preliminar, que poderá evoluir para uma perspectiva descritiva ou explicativa. Os estudos descritivos, por sua vez, eles visam compreender um fenômeno caracterizando a relação entre seus elementos. Então, como é que essas situações dentro de uma empresa, por exemplo, se processam. E os estudos explicativos, eles se preocupam em elucidar razões dos fatos e ou seus significados para uma classe de atores sociais. Então, essa classificação da pesquisa é simplesmente uma abordagem inicial que eu faço para que vocês tenham uma ideia que todos os procedimentos, assim como a gente falou na nossa primeira videoaula, existe uma normativa que estrutura os processos de trabalho do pesquisador, do acadêmico. Essa normativa está vinculada à Associação Brasileira de Normas e Técnicas. E existem critérios classificatórios que os pesquisadores acabam utilizando. Então, vocês viram talvez o primeiro deles aqui, tratando desse tipo de pesquisa, né? Exploratória, descritivas e explicativas. Só que existem outros procedimentos que também são muito importantes quando a gente vai fazer uma pesquisa, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, é comum os pesquisadores perguntarem assim, mas sua pesquisa ela é quantitativa, ela é qualitativa? Né? E aí alguém vem lá e diz, não, a minha pesquisa é do tipo quali-quant, e está muito na moda que pesquisadores optem por utilizar elementos quantitativos, né, nos seus trabalhos, quanto também elementos qualitativos. E aí eu vou falar um pouquinho da diferença entre eles. Lembrando sempre que vocês devem fazer a leitura do caderno didático, porque o tempo que a gente tem para fazer essa explicação ele é um tempo curto. E aí a leitura ela não suprime, ela não é suprimida simplesmente pela videoaula. Não só a leitura do material didático, mas outros vídeos que eu posto no nosso ambiente virtual para que vocês exatamente tenham a oportunidade de compreender esses processos
que estruturam na pesquisa de uma forma mais ampla. Existe ainda uma outra disciplina relacionada à metodologia em um outro período, onde vocês vão, na prática, né, desenvolver atividades como elaboração de projeto de pesquisa, redação de artigos científicos, etc. Mas é importante que vocês já nesse primeiro contato já façam esse aprofundamento para entender, né, para ter um contato mais significativo desses elementos relacionados à pesquisa. Então, a pesquisa quantitativa e qualitativa, né, o que é ela? Uma vez decidido o tipo de abordagem do problema de pesquisa, né, o que é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é uma pergunta que você faz ao seu objeto de estudo que acaba justificando fazer ou não a realização da pesquisa, né? Então, a partir dessa abordagem do problema de pesquisa, o pesquisador deverá realizar algumas escolhas metodológicas. O que são escolhas metodológicas? É que tipo de procedimento que ele vai adotar para melhor alcançar o resultado na pesquisa que ele está escolhendo. Dentre elas, as decisões relativas às estratégias de pesquisa a serem apresentadas nessa unidade são o principal ponto forte, né? E também a forma de abordar o problema, coletar e interpretar os dados empíricos. Lembra que eu falei que dependendo do tipo de objetivo que você tem com essa pesquisa, você vai ter que pensar muito no tipo de instrumento que você vai utilizar. Aí eu citei o caso da entrevista e citei o caso do questionário. Num questionário, talvez você tenha a oportunidade de captar mais informações quantitativas. Não que um questionário você não tenha a oportunidade de captar informações qualitativas, mas ele é mais propício para coletar algumas informações quantitativas. Ao ponto que, quando a gente usa a entrevista, essa interação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, ela propicia capturar algumas informações. Nessa unidade, eu vou falar ao final, vou pedir que vocês façam uma leitura sobre tipos de pesquisa que envolve, por exemplo, a etnografia. Então você vai fazer um trabalho de imersão e observar como ocorre a interação entre as pessoas, os indivíduos, como que essas situações se processam, tá? Então isso eu vou falar mais à frente um pouco. Então, os trabalhos, né, eles são quantitativos quando eles se voltam a objetos cujas características podem ser medidos ou contados. Nesse caso, a linguagem matemática é predominante e as análises estatísticas são soberanas. O pesquisador quantitativo busca decodificar relações de causa e efeito. Então, o trabalho é quantitativo quando a gente pega uma grande quantidade de informações e utilizando de técnicas estatísticas, né, bem estabelecidas, né, medidas de tendência central, como média, moda, mediana, ou medidas de dispersão, como o desvio padrão, a gente busca estabelecer um caráter explicativo de uma maior quantidade de casos possíveis. Então, isso é que delimita um trabalho quantitativo. Ao passo que o trabalho qualitativo, ele é mensurado, né, vinculado a objetos cujas características não podem ser medidas ou contadas. Devem ser, portanto, compreendidas e relacionadas a outros fatos. A linguagem matemática cede espaço à descrição criteriosa. O pesquisador qualitativo representa o instrumento básico de coleta e análise de evidências. Então, quando eu disse para vocês que ao aplicar uma entrevista tem-se maior probabilidade de coletar informações relacionadas a aspectos qualitativos, é exatamente porque você pode coletar impressões que são difíceis de ser mensuradas se forem simplesmente tabuladas com dados estatísticos mais volumosos. Porque por mais que as teorias busquem estabelecer padrões e regras que sejam abrangentes do ponto de vista de alcançar uma maior quantidade de situações, existem os casos particulares, existem as exceções, principalmente quando a gente vai trabalhar com o indivíduo, né? Principalmente com ciências vinculadas à psicologia, ciências sociais, nós vamos encontrar muito dessas questões. Lembrando que na nossa aula 1, eu fiz essa vinculação entre
entre a administração e essa outras ciências, através dessa interdisciplinaridade. Então, é extremamente necessário que a gente conheça esses aspectos e saiba muito bem como trabalhar essas questões, tá? Então, eu sugiro que vocês façam uma leitura, né, dessa unidade, e inclusive eu passei essa temática para que a gente realizasse um seminário, né? Esse é um dos capítulos que vai estar relacionado ao nosso seminário, justamente para que vocês tenham a oportunidade de fazer um aprofundamento a partir das leituras e do material que foi disponibilizado para vocês no ambiente virtual. E nós vamos encontrar também algumas estratégias de pesquisa, como o estudo de caso, o experimento, a etnografia, o survey, a pesquisa documental. E aí eu vou falar aqui de um survey, né? Ou eu poderia falar de um estudo de caso. O estudo de caso, como o próprio nome diz, é um estudo específico de um determinado caso, de uma determinada situação ou de um determinado evento, né? Mas eu optei, eu vou querer que vocês façam a leitura dessas estratégias de pesquisa exatamente para que a gente possa lançar alguns questionamentos até lá no nosso fórum sobre essas questões. Mas o survey, eu queria fazer uma narrativa brevemente sobre uma pesquisa que eu realizei envolvendo um survey. O survey é um levantamento, onde a gente aplica um questionário. Eu peguei um questionário, né, que já tinha sido validado, ou seja, já tinha sido um instrumento de pesquisa que já tinha sido utilizado em uma outra pesquisa na cidade do Rio de Janeiro e apliquei esse questionário na cidade de Montes Claros. Basicamente, o survey foi um levantamento sistemático que eu fiz especificamente para a questão da violência e da segurança pública, que era uma temática que me interessou na época da realização da pesquisa do meu mestrado, onde eu busquei levantar o padrão de comportamento das pessoas e tentei fazer uma associação sobre esse padrão de comportamento com a situação da vitimização criminal. Então eu falei, o que seria vitimização? A pessoa foi vítima de um crime. Mas e aí, o que tem a ver ela ter sido vítima de crime? Eu tentei fazer uma associação a partir de teorias, né, sociológicas, que dizem que o crime acontece quando você tem um triângulo, né, quando você tem uma ausência de prevenção, né, quando você tem uma vítima em potencial e quando você tem um autor, um agente motivado a praticar o crime. Então, quando você tem esses elementos, existe grande probabilidade do crime acontecer. Só que eu tentei fazer isso com uma associação do comportamento das pessoas. E como é que é esse comportamento? Bem, eu perguntava, dentre outras coisas, se essas pessoas, se elas saíam de casa, com qual frequência, que tipo de atividade que elas exerciam, se era frequentar shopping, parque, se era mercado, né, que dia da semana, que horário, se era sozinho, acompanhado, se utilizava transporte público ou se utilizava transporte privado, se era de bicicleta, motocicleta, enfim, uma série de informações exatamente para tentar associar se aquela vitimização poderia estar de alguma forma associada a esse processo. Então o survey foi exatamente um levantamento a partir da aplicação de um questionário bem detalhado, né? Envolveu ali desde a questão de aspectos socioeconômicos dos indivíduos até posturas comportamentais e práticas cotidianas para tentar estabelecer um padrão, uma relação do tipo causa e efeito, não uma estratégia do tipo positivista, mas enfim, para tentar buscar entender os padrões de violência, né, os padrões de criminalidade. Então, basicamente, o survey é um tipo de pesquisa realizado dessa maneira. Mas eu gostaria que vocês lessem, né, um pouco sobre o estudo de caso, o experimento, a etnografia, a pesquisa documental, para que vocês possam participar lá do nosso fórum, que eu vou colocar um questionamentozinho especial lá sobre essa questão. Ok? Então, no mais, a nossa videoaula da unidade 3 finaliza com esse estímulo aí, a participação no fórum para tratar dessas questões. No mais, bons estudos e em caso de dúvidas, façam os questionamentos aí para o tutor e nas ferramentas de comunicação que estão disponíveis aí no ambiente virtual. Saudações a todos e bons estudos.